Na última entrevista da série com os principais candidatos à presidência, hoje nós ouviremos Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da coligação PT-PL. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio e os candidatos pediram que registrássemos no ar que eles não usarão as entrevistas na propaganda eleitoral na TV. A entrevista é de 10 minutos com tolerância máxima de 30 segundos e vai ser interrompida se o candidato ultrapassar esse tempo. Boa noite, candidato. Boa noite, Bonner. A primeira pergunta é a seguinte: o senhor não considera arriscado o desafio de assumir a presidência da República sem ter uma experiência administrativa anterior? Olha, a experiência eu tenho. E eu consegui essa experiência viajando o Brasil durante esses 30 anos, me preparando não apenas para conhecer, mas para tentar encontrar as respostas para os problemas que a sociedade brasileira vive. Porque se fosse verdade que alguém precisasse ter experiência, eu acho que o Brasil não tem boas experiências administrativas. É só olhar a grande maioria das cidades brasileiras e aonde tem boas, normalmente são prefeituras do PT. Agora, candidato, há entre os brasileiros muitos que conhecem o Brasil na palma da mão, ou porque viajaram, ou porque estudaram em loco geografia, história e tal, e nem por isso se julgam em condição de disputar a presidência. Daí a pergunta. Veja, acontece, meu caro, que você lendo ou vendo televisão, você não conhece nada. Você tem que ver, sentir, ouvir o palpitar do coração das pessoas, ver os olhos das pessoas para você poder sentir como é fácil a gente encontrar soluções para os problemas brasileiros. Eu estou nessa vida me preparando há mais de 30 anos, estou convencido que o PT precisa dessa chance, estou convencido que o povo brasileiro precisa da experiência do PT para que a gente possa sair dessa situação de empobrecimento que está o nosso país. Candidato, o partido sempre foi muito crítico e fez duras críticas em relação à corrupção, mas também enfrenta problemas e denúncias de corrupção onde governa. Por que o PT não conseguiu se livrar desse mal que é a corrupção? Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Veja, eu sempre disse, Fátima, que o PT precisaria ganhar as eleições para ele ser vidraça também. Porque nós fomos estilingue durante muito tempo. E é importante que a gente passe pela experiência de ser acusado. Porque qual é a vantagem do PT e qual é a diferença? É que nós apuramos. E é que nós queremos que o Ministério Público haja, que a polícia haja, que o Poder Judiciário haja, que a CPI haja, para apurar. E se tiver culpado, Fátima, pode ser do PT, pode ser de qualquer partido político, tem que ser punido no Brasil, porque nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com a impunidade. O senhor falou em investigação no caso de Santo André. A prefeitura teve denúncias, o prefeito Celso Dallagnol acabou assassinado, era o seu coordenador de programa. Por que o PT agora quer a destruição de fitas que foram gravadas e que poderiam, por exemplo, ajudar nessa investigação? Veja, o PT não quer. Primeiro que não é o PT que está envolvido enquanto direção nacional. Você pode ter uma ou outra pessoa do PT de Mas Santo André. integrante do PT... O que nós queremos é que as coisas sejam feitas da forma mais legal possível, porque, na nossa opinião, todos brasileiros são inocentes até prova em contrário. O que nós não queremos é que uma fita gravada de forma fraudulenta pela Polícia Federal seja utilizada politicamente. Apenas isso. Mas agora, você coloque técnicos para ouvir, se tiver incriminação de alguém, que esse alguém seja punido. Isso, para nós, Fátima, é o que vai nos dar o direito de andar de cabeça erguida neste país. Foi duro conquistar e nós não queremos perder. Agora, candidato, perdão, quando o senhor diz que o partido, como instituição, não defende a destruição de fitas, o senhor com isso está negando um pedido público do deputado João Paulo do PT. Veja, o que o partido fez foi pedir que houvesse critérios para que uma fita gravada, eu vou repetir, de forma fraudulenta, a Polícia Federal cometeu uma insanidade. Até eu, pelo que sei, fui investigado durante 2 anos e, pelo que me conta, eu não cometi nenhum crime. E o que nós não queremos é que essas fitas sejam utilizadas para fins políticos. Mas aí... Agora, para investigar Santo André, sabe, nós, mais do que ninguém, Boni, temos interesse em desvendar o que levou o nosso querido Celso Dallagnol a morrer. Deputado, candidato, ato falho pelo seu passado parlamentar. Candidato, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi o seguinte: os eleitores do estado do Rio tiveram oportunidade de ver num programa político do PT na televisão fitas gravadas ilegalmente com denúncias contra o candidato Garotinho. O PT, naquele momento,
exibiu as fitas no estado do Rio. E a direção não são dois pesos e duas medidas? Meu querido, a direção nacional não concordou. A direção nacional, inclusive, achou que foi um equívoco do PT do Rio de Janeiro utilizar a fita da forma que utilizou. Bom, no ano 2000, houve uma consulta popular, alguns chamaram de plebiscito, uma consulta popular que foi apoiada pelo PT, que perguntava aos eleitores brasileiros se eles eram favoráveis ou contrários à continuidade do pagamento da dívida externa e interna. Na ocasião, o PT manifestou-se favorável a que não se pagasse mais a dívida. O deputado José Dirceu assinou isso no site, na internet, está disponível, impresso, etc. O senhor mudou de opinião? O partido mudou de opinião por quê, candidato? Mas eu vou te explicar, até porque eu participei do debate final aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Uma coisa é você perguntar para uma pessoa humilde de uma favela, para um índio pataxó, para uma dona de casa, se ele é favorável ou não a pagar uma determinadas coisas. Dependendo do discurso que você faça, essa pessoa vai dizer, não paga. Tá? Entretanto, quando você faz a discussão política da realidade de uma dívida externa, e se você fizer um plebiscito ainda hoje, muita gente vai dizer para não pagar. Agora, quando você assume o governo, você tem uma relação de Estado para Estado. É uma relação que não depende apenas da tua vontade. Então, não é que o PT mudou apenas de opinião. O PT evoluiu para compreender que os contratos firmados pelo nosso Brasil com outros países têm que ser cumpridos. E também vale dos outros para conosco. É apenas uma questão de amadurecimento, apenas uma questão de entender que uma coisa é um cidadão comum dizer uma coisa, outra coisa é um candidato ou um governo agir dessa forma. Mas eu lembro que o presidente do partido, o presidente nacional do partido, deputado José Dirceu, assinou uma recomendação aos eleitores de que, naquela ocasião, votassem contrariamente à continuidade do pagamento. Não, veja, Boni, desde 1994, em 89 a gente defendia o não pagamento da dívida externa. Desde 1994 o PT evoluiu para uma coisa mais simples, que era o que era preciso fazer uma auditoria para saber o que foi dívida contraída e dinheiro aplicado aqui dentro, o que foi dinheiro desviado. Já em 98 a gente não falava mais disso. O Brasil tem a garantia de que o partido não vai mudar de ideia depois da eleição com relação a esse assunto? Não, o PT tem um programa, Boni. O que nós queremos, na verdade, é construir um país um pouco mais justo. Sabe o que acontece? Não é mais possível o povo, a classe média brasileira, o pequeno empresário, pagarem as contas de tudo o que acontece no Brasil, e quando as coisas melhoram, que tem banquete, essa mesma gente não é convidada para participar do banquete, e depois, quando fracassa, é convidado a pagar a conta. Veja o que está acontecendo agora. Nós temos os chamados preços controlados, né, que é o preço da energia, o preço do gás. O dólar aumenta esses preços. Agora, quando o dólar baixa, não baixa os preços. Ou seja, é sempre a parte pobre da população que está sendo convocada a arcar com a irresponsabilidade daqueles que governam o nosso país. Candidato, a gente está falando em mudança, eu gostaria então de falar de aliança agora para rimar. O senhor sempre foi um crítico da aliança do PSDB com o PFL, que elegeu o presidente Fernando Henrique. Por que aquela aliança é ruim e por que a sua aliança com o PL é uma boa aliança? Antes eu vou só fazer uma correção. Não é agora é PT, PCdoB, PL e PMN. Uma coligação liderada pelo PT. Veja, primeiro porque nós resolvemos fazer coligação com todos os partidos políticos que se opunham ao atual governo e ao projeto econômico colocado em prática. Nós procuramos não apenas esses partidos que estão conosco, mas procuramos também setores do PMDB, né? Procuramos o PPS, procuramos o PSB. Lamentavelmente, esses companheiros, com todo o direito, lançaram candidatura própria, não foi possível. Agora, candidato, será que também não foi a mesma coisa que o PSDB procurou ao se aliar ao PFL? Não, veja, o critério foi aqueles que faziam oposição, porque a bancada do PL em Brasília, nesses últimos 6 anos, tem votado sistematicamente com a bancada dos partidos de oposição. Foi esse o critério. Oposição por oposição. O senhor em São Paulo vai dividir o palanque com o ex-governador Orestes Quercia sem nenhum constrangimento? Veja, primeiro o Quercia não está coligado comigo, por causa que a verticalização não permitiu. O meu candidato a governador do estado de São Paulo é o Genuíno e o meu candidato a senador é Aloysio Mercadante. Né? E fico feliz que esteja me apoiando o PMDB de São Paulo, o PMDB do Paraná, uma grande parte do PMDB de Minas Gerais, espero que uma parte do PMDB do Rio de Janeiro, da Paraíba. Eu quero, na verdade, o apoio de todos os brasileiros que acham que o PT pode mudar
a situação do Se Brasil. o senhor estiver no palanque em São Paulo e o ex-governador chegar no palanque e subir, o senhor o receberá tranquilamente, sem constrangimento? Eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema, até porque eu não sou polícia, não sou justiça, eu sou um político. Eu acho que essa semana aconteceu uma coisa inusitada no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso e o Itamar se encontraram. Quando nós fazemos políticas, você não precisa fazer o mesmo que os outros fazem. Mas a arte da política é conversar, e você conversa com amigos, com inimigos. Se não fosse assim, não tinha havido acordo para terminar a Segunda Guerra Mundial. Candidato, para encerrar, o senhor há pouco tempo comparou o Brasil a um Titanic. Se o senhor fosse assumir hoje, qual seria a sua primeira ação para evitar esse naufrágio? Veja, Tem só 20 segundos. Veja, é que eu acho que a equipe econômica não quer ver o que está pela frente. Nós precisamos de um Brasil que acredite no seu povo, que acredite no desenvolvimento, que gere empregos. Porque eu tenho um sonho de garantir a cada criança brasileira, a cada mulher, a cada homem, no mínimo comer 3 refeições por dia. E do jeito que está essa política econômica, vai ficar mais fácil as pessoas passarem 3 dias sem comer. É apenas isso que eu quero para o Brasil. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado pela sua participação. E com Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação PT, PL, PCdoB, PMN, tá certo? Está encerrada a primeira rodada de entrevistas com os principais candidatos à presidência. Nesta semana, nós procuramos abordar aqui algumas das questões mais relevantes de cada candidato. Por questões ligadas ao tempo, como vocês viram, algumas perguntas não foram feitas, mas serão. Porque uma outra rodada de entrevistas do Jornal Nacional já está marcada com todos os candidatos, começa no dia 23 de setembro e antes disso, tanto o Bom Dia Brasil quanto o Jornal da Globo também receberão os candidatos para entrevistas na cobertura das eleições 2002 aqui na Globo. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para você. Jornal Nacional.